O senador Magno Malta, em entrevista à imprensa, declarou seu voto contrário ao candidato do sistema, Davi Alcolumbre, na eleição para a presidência do Senado. O senador explicou: "Nós estamos vivendo uma ditadura, um consórcio que envolve Supremo Tribunal Federal, envolve o Senado da República, envolve a Câmara." Magno Malta afirmou: "Eu não voto em Davi Alcolumbre." O senador ponderou que até o povo mais simples percebe a responsabilidade do Senado na situação ditatorial vivida pelo Brasil. Ele lembrou exemplos absurdos de ativismo judicial, citando declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal. O senador disse: "Nada contra o Davi, mas o espectro político do Davi não é o meu. O espectro político onde o Davi faz política é o espectro político da base do governo Lula. É o espectro político que une o Supremo Tribunal Federal. Davi jamais colocará um impeachment para ser votado. Jamais. Ele já verbalizou isso, está aí nas redes sociais. Está lá ele, abraçado com o Lula." Malta disse: "Eu não tenho a mínima condição para ficar em paz comigo, dormir em paz comigo e com o povo do Estado do Espírito Santo, que me elegeu pela terceira vez me ouvindo dizer que eu ia voltar para o Senado para enfrentar o ativismo judicial, voltar para o Congresso Nacional para trabalhar pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, para colocar o Senado no seu devido lugar, respeitosamente no seu devido lugar, porque o Senado é quem mais tem poder entre os três poderes." Ao divulgar o vídeo, o senador disse: "Eu votarei contra a candidatura do senador Davi Alcolumbre porque sou fiel aos meus princípios, ao que defendo e ao povo do Espírito Santo que me elegeu para lutar contra as aberrações cometidas pelo Supremo Tribunal Federal. Não farei parte daqueles que não têm coragem de enfrentar o sistema. Meu compromisso é com a verdade, com a justiça e com os brasileiros que esperam firmeza e lealdade de seus representantes no Senado Federal." O senador também se manifestou sobre a cassação do mandato da deputada federal Carla Zambelli, quando ironizou a gritante diferença de tratamento dado pelo judiciário brasileiro ao partido de extrema esquerda PSOL e aos conservadores. O senador disse: "É tão interessante como o PSOL teve tanta sorte e o nosso judiciário como tem tanta disponibilidade para acatar e receber e fazer valer denúncias do PSOL. Mas com o PL é perseguição." Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Pessoal, aqui senador Magno Malta. Estou passando aqui para hipotecar o meu apoio a nossa querida deputada federal guerreira Carla Zambelli. Todo mundo sabe,
ela teve o seu mandato cassado pelo Tribunal Eleitoral de São Paulo, acolhendo uma denúncia do PSOL. É tão interessante, né, como o PSOL tem tanta sorte e o nosso judiciário como tem tanta disponibilidade para acatar e receber e fazer valer denúncias do PSOL, mas ao PL é perseguição. Toda perseguição, ela é prenúncio de uma grande vitória. Por isso eu quero dizer a você, Zambelli, não temas. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Receba o meu abraço, receba o meu apoio. Estamos juntos, o Brasil está torcendo por você e certamente Deus está no controle de todas as coisas e tudo de melhor vai acontecer. Canção Nova, todos nós estamos assistindo essa perseguição religiosa do Ministério Público de São Paulo contra a Canção Nova, uma obra católica, evangelizadora e que faz uma obra tremenda, e eu conheço de perto, com recuperação de jovens drogados, devolvendo-lhes a vida e a sua família. Qual é a intenção dessa medida em que uma estatal quer se meter numa obra missionária que é puramente sacerdotal? Perseguição religiosa, é claro, ou ideológica. O Ministério Público de São Paulo, eu estou tomando a atitude de entrar no Ministério Público Federal com o Dr. Gunê, de maneira a analisar. E vou aproveitar para entrar também no Conselho Nacional do Ministério Público, reprimindo e questionando essa ação do Ministério Público de São Paulo. Tenho muitos amigos no Ministério Público de São Paulo, também o farei de forma pessoal com aqueles que eu conheço. Agora veja, gente, isso é só um começo. Como que eles vão administrar, cuidar? Vocês são pregadores? Vocês conhecem Bíblia? Vocês estão afeitos às pessoas que vivem sofrimento, estão dispostos a enxugar feridas, chagas, tirar jovens das drogas? Muito pelo contrário, não tem nada a ver com vocês. Mas isso começou com a Canção Nova, daqui a pouco vai chegar em todos que falam com o povo, todos que são cristãos, cultura judaico-cristã, que fala com as pessoas, os meios de comunicação, que estão com católicos, que estão com evangélicos, com espíritas. Preparem, não sou pregador, não sou profeta do caos, mas é muito fácil fazer essa leitura. Eles querem calar. É simplesmente isso. Onde que o Ministério Público... é porque o país é laico, então a administração tem que ser laicista. Eles podem, então, tomar conta, dirigir uma instituição missionária de pregação do Evangelho. Todos nós temos que nos levantar. Nós que somos cristãos, nós que temos voz para defender a Canção Nova, que faz uma grande obra missionária no Brasil. Contem comigo, estou tomando essa atitude ainda hoje. Estou comunicando ao Ministério Público Federal, estou mandando cópia para o Ministério Público de São Paulo e vou entrar no Conselho Nacional do Ministério Público com uma denúncia com relação a essa perseguição religiosa que não está no ordenamento do Ministério Público, e simplesmente essa é uma questão meramente ideológica. É o meu entendimento e é dessa maneira que meus irmãos da Canção Nova podem contar comigo. Todos esses casos de que ela citou, casos individuais de pedidos, de sofrimento, de quem está com câncer, quem precisa de doente, quem tem filho, quem não viu o filho nascer, eu convivi de forma muito pessoal e intensa com todas essas pessoas, tanto na Papuda quanto na Colmeia, e continuo de forma intensa. Aquela imagem última que comoveu o Brasil da mãe, e as imagens que eu tenho dela, que são muitas, porque fui muito, e espero ir mais ainda, a Colmeia, como elas ficam ali, naquela ala de convivência, onde você pode, onde nem os advogados eles deixam ir, só a advogada lá embaixo, mas eu subo lá a aula de convivência, Vossa Excelência esteve lá comigo, e assim, é assim, uma emoção absurda, assim, do ponto de vista, ela era uma das mais caladas, aquela senhora, e ela ficava tão próxima, mas ela exalava uma fé e uma confiança tão grande, porque o marido também estava preso, e eu sempre era pombo correr, porque eu levava recado de um para o outro,
E no final, na hora da oração, Sandra, você que esteve lá tantas vezes, ela segurava com as duas mãos nesse braço meu aqui. E ela tinha muita confiança. E a gente, quando entra nessa sala de convivência, e na Papuda, senador Flávio, que está impedido também de visitar, até porque o Império não permite que ele visite, ele foi citado para não ir. Ele tem o sobrenome errado. O sobrenome dele não o deixa ir, né? Então, a força espiritual daquela gente. Quando elas cantam, parece que o teto da Papuda e da Calmeia vai voar. E quando cantam o hino nacional, senador Mourão, é como se eu nunca tivesse ouvido na minha vida coisa tão vibrante, tão forte, de quem confia ainda nesse país e na justiça de Deus. E na justiça de Deus. Por isso, tudo que ela está narrando, a maneira como ela compilou as coisas e colocou das violações, os nossos pactos, o pacto que nós temos, que o Brasil tem, que o mundo tem, o pacto de São José de Costa Rica, que está absolutamente violado, não existe, o nosso ordenamento jurídico está nas nuvens, na época da internet, deve estar, se existe, está nas nuvens. Mas eu quero corroborar que eu convivi pessoalmente. Então, para algumas pessoas que aqui estão ouvindo uma narrativa de uma filha, e eu convivo com seu pai, tive com ele lá pela última vez, passei a tarde inteira lá cantando lá com os violões que eles estão fazendo, para mim é uma missão de vida, tirar o nome desses patriotas do SPC do crime, arrolados pelo crime de amar a pátria, de amar seus filhos, a sua fé, seus valores e seus princípios. Em dias difíceis, em dias que nós somos obrigados a ouvir que o STF agora é o poder político do Brasil, perdeu o Mané, nós derrotamos o bolsonarismo, nós, em que um ministro não tem medida, não tem trava na língua, viola até os seus próprios códigos, o dia é difícil para nós de todas as formas. Por isso, cada caso que você colocou, eu quero corroborar, embora não tenha nem escrito, nem é nem meu momento de fala, mas eu precisava fazer isso e falar dessa forma, até porque convivi com cada um deles.